Bem-vindos mais uma vez ao canal Ask Lecter. Eu estou desenvolvendo uma playlist de interfaces humano-computador. Neste vídeo eu vou falar sobre o que é usabilidade, falar um pouquinho sobre o grau de usabilidade que a gente pode ter nos nossos sistemas e resolver um exercício avaliativo como sempre. Antes, faço como Marcos Antônio Garcia. Inscreva-se no canal. Já já o Marcos vai estar formado, hein? Parabéns, Marcos. Bom, o que é usabilidade? Curto e grosso, Lecter. Usabilidade é um termo utilizado para definir a facilidade com que as pessoas empregam uma ferramenta ou objeto para realizar a tarefa. Estou fazendo engenharia de computação, Lecter. Traz a bola para o meu campo. A usabilidade é a capacidade do sistema em fazer com que o usuário tenha sucesso na execução de suas tarefas. Tá? Quanto mais simples for o site que você vai fazer, provavelmente mais usual ele vai estar. Não coloca muita coisa. Mas eu quero descrever tudo da minha empresa. Põe em aba. Porque se o usuário se interessar mais, ele vai se aprofundar nas abas. Não coloca tudo na primeira tela. Lecter, tem 5 minutos para aprender. A usabilidade tem que ter clareza, facilidade de uso e não é necessária a memorização. Exemplo, Lecter, o PowerPoint. Eu e você, podemos ficar 1 ano sem utilizá-lo e quando a gente entrar, eu não vou precisar abrir um manual, você não vai precisar ficar pegando dica com as pessoas. Você usou algumas vezes, ficou interiorizado em você. Não precisa memorizar. Beleza? Bom, um exemplo que eu tinha num local de trabalho era esse aqui. Mudava o RH, eles começavam a colocar, queria mudar a cara da empresa ou colocar a sua cara dentro da empresa. Colocava quadro e punha post-it e a gente tinha que decorar e punha curso e a gente ficava meio perdido, o pessoal usando o celular para tirar foto do quadro para poder lembrar. Precisou memorizar demais, não é usual. Tanto é que sempre que fizeram isso, trocavam o RH de tempo em tempo. Não sei se já passou por isso, escreve pra gente aí. Fez sentido? Viu? Não é usual. Se você tiver esse sistema e tiver que tirar foto para lembrar desse sistema, não sei não, hein? Bom, grau de usabilidade. Bom, o grau ele pode ser baixo ou elevado, tá? O alto grau de usabilidade acontece se o seu sistema for eficiente no sentido de que as pessoas poderão fazer coisas mediante um esforço adequado. Exemplo, site de banco, você quer tirar um extrato. Bom, você vai entrar no site, vai colocar o seu login, sua senha, isso é clássico, para você se identificar, por exemplo, e na primeira capa, na primeira aba, na primeira capa do site, você já acha lá seu extrato ou seu saldo. Rápido, fácil, você não precisou. Você usou uma vez, 2 vezes, você já sabe. Tanto é que quando eles mudam o layout, você já fica meio perdido. Mas com 1 ou 2 vezes de uso, você já interioriza isso ao trava-língua. E outra coisa que pode significar um alto grau de usabilidade se o seu sistema for eficaz no sentido de apresentar as funcionalidades e conteúdos organizados de forma apropriada. Mais uma vez, site de banco, pode ver que eles são muito parecidos, muda a cor, o nome do banco, mas o saldo está perto do extrato, que depois já está perto, eu estou falando se você estiver usando o site, tá? O saldo já está perto do extrato, que já vai estar perto da transferência, pagamento de boleto. Não muda muito de um para o outro. A funcionalidade tem que estar organizada. Está organizada, alto grau. Está desorganizado, baixo grau. Beleza? Bom, aí vem a questão. A usabilidade, questão grande, leia devagar. Respira, você vai lembrar. A usabilidade tem como foco o design centrado no usuário. E é amplamente almejada pelos designers em seus projetos. Analise as sentenças a seguir que se referem às características de usabilidade. 3 sentenças. Primeira, uma aplicação tem alto grau de usabilidade se for eficiente no sentido de que as pessoas poderão fazer coisas mediante um esforço adequado. Exatamente. Você quer tirar um saldo? Você, voltando naquele exemplo, para fixar, você vai logar, clicar em saldo,
Você quer baixar ou você só quer consultar? Só isso, acabou. O esforço até foi mínimo nesse caso. Se tiver muita abinha abrindo, pop-up, que eu acho que nem existe mais isso, mas se tiver, não é usual. Segunda sentença. Uma aplicação tem alto grau de usabilidade se for eficaz no sentido de apresentar as funcionalidades e conteúdos organizados, a palavra-chave está aqui, de forma apropriada. Exatamente. Essa é verdadeira, essa é verdadeira. Vamos para a terceira. Uma aplicação tem alto grau de usabilidade se for fácil de operar, até aí eu concordo, e fazer as coisas atreladas à capacidade de memorização do usuário. Não, porque se o usuário não tiver uma boa memória, o sistema não funciona. Então ela não tem alto grau de usabilidade, ela tem baixo grau de usabilidade. Não serve. Tá? Então a 3 aqui seria errado, porque ele está atrelando a capacidade de memorização. E às vezes até uma pessoa com dificuldades de memorização consegue utilizar o site do banco. Ah, ela não lembra da senha. Isso aí é básico, ela está anotada no caderninho dela. Mas de resto, tudo certo. Bom, então é correto afirmar que 1 e 2 estão certas. Se você quiser se aprofundar, eu indico Interação Humano-Computador, do David Bennion. Um abraço, inscreva-se, a gente se vê.